Iniciamos o segundo bloco no programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o professor Enio Chiappeti, claro, sobre o seu último livro, Despertar da Consciência. Aliás, esse livro aqui que tem uma novidade, Adir, assim, nós que temos a condição e o gosto pela leitura, são raros os livros que têm o índice remissivo, quer dizer, você procura o assunto que você quer estudar e entra lá no índice remissivo, ele vai te dizer que página que consta esse conteúdo, esse escrito, o pensamento é colocado aqui pelo professor Enio Chiappeti. Mas, professor, eu gostaria de fazer 4 perguntas numa só, porque a gente sabe que quer aproveitar o máximo do seu tempo aqui para a gente debater o conteúdo do livro Despertar da Consciência. Gostaria que o senhor nos definisse, em poucas palavras, o que é o espírito, o que é personalidade, o que é encosto e também o que é obsessor. Ô, Madruga, hein? Você aproveita tudo. Bom, primeiro, espírito é o que nós somos. Isso é o que nós somos. Um ser espiritual. Reencarnados ou não? O espírito é eterno. Para ele não existe, é uma continuidade de vida. A personalidade é um corpo, desculpa. A alma é um corpo que foi criada para abrigar este espírito. A alma acompanha esse espírito em diversas viagens. E entre isso que chamam de reencarnação. A personalidade é do tempo, é da ilusão, é criada aqui e agora. Começa quando a criança nasce, até os 7 anos de idade está formada a personalidade. A partir daí, ela vai se robustecendo de acordo com o ambiente, de acordo com a influência do meio, da leitura, e etc, etc, etc. A alma é uma coisa, é um corpo igual a este corpo. É aquele corpo, Madruga, que quando você sonha, e você está lá andando, você cai de um prédio. E você cai e tu fala, oh, e agora... Será que eu morri? Será que eu estou machucado? E você se dá conta que de repente passou aquela dor, passou tudo e você ficou intacto. Sim. A alma é um corpo imortal. Ele não envelhece. Por isso que você pode sonhar com uma pessoa depois que ele já faleceu, que já se foi há muitos anos, e você pode encontrar sua mãe, sua tia, o pai, alguém querido, e você vê que ele estava mais jovem do que quando ele estava em vida. A alma é um corpo tão fantástico que ele pode ser moldado ao bel prazer. Você pode ser loiro, você pode ser moreno, você pode ser alto, você pode ser baixo, você pode ser o que você quiser. Porque é um corpo que você pode trabalhar com ele. É um corpo molecular, não celular. É um corpo extraordinário. E agora, o que é encosto e o que é obsessor? Encosto e obsessor é a mesma coisa. São energia das pessoas que já desencarnaram. Não é espírito. Essa é uma má compreensão que se tem, às vezes, dentro de algumas linhas de espiritismo. Encosto não é o espírito. Encosto é a energia da pessoa, é a personalidade daquele indivíduo. Mas você pode trazer esse corpo para um diálogo, esse encosto para um diálogo, esse encosto pode falar, pode dar receita, pode dar tudo, mas não é o ser. Não é o ser, é a energia daquele ser. Enio, saravá, despacho, macumba, essas coisaradas todas onde as pessoas muitas vezes desejam o mal ou o bem, é algo possível de se transferir para alguém isso? Lógico que sim, lógico que sim. Se você tem a tua áurea grande, bem energizada, isso não chega a te atingir nunca. Mas está aí, entende? O ladrão batendo na tua porta. Se você sofrer um acidente, tiver uma doença, você enfraquecer, você se debilitar, a tua energia vital diminui e essas coisas começam a te prejudicar. Pro mal ou pro bem, depende do que a pessoa deseja para você. Lógico, lógico. Existem ciências que estudam isso, isso sempre existiu. Se você lê a antiguidade, você vê lá aquelas bruxas que foram incendiadas, coisas que elas faziam. Ressuscitavam dentre os mortos, isso sempre existiu. Não sei por que é que agora esse assunto parece tão difícil de ser. É tão natural isso. Sempre existiu. Leiam vocês as histórias antigas, daquelas bruxas, se levantavam dentre os mortos, assustavam as pessoas. Isso sempre existiu. Existem pessoas que conseguem trabalhar com os elementais, em caminho elemental. Por exemplo, eles matavam
uma determinada pessoa, digamos um índio, e botavam para cuidar um tesouro. Esse elemental, ou essa personalidade dessa pessoa, o espírito não permanece, mas a personalidade permanece. O espiritual já foi mais ativo, mais forte, então, do que hoje? Você acredita que o ser humano já explorou mais incas, astecas, maias e outros povos? Adir, maravilhosa pergunta. Uma oportunidade que te agradeço que você me dá. Foi por isso que eu fui pesquisar esses povos. A minha especialidade é antropologia cultural. Eu fui buscá-los porque eu queria entender como que eles conseguiam viver de forma tal e amistosa, da onde eles tinham tanta compreensão, como é que construíram uma pirâmide com tão medidas fantásticas. A pirâmide do Egito tem profecias que vai até a nossa época, de 6.000 anos de profecia. Foram estudadas por cientistas. A matemática que está e a geometria em sua construção é algo realmente perfeito. Os quadrantes, norte, sul, leste, oeste, a distância entre onde ela está, ao polo norte, ao centro da Terra, são precisos. Se você pegar toda a estrutura dela e somar o peso dela e multiplicar por não sei quantos milhões, dá exatamente o peso da Terra. Isso era todo um trabalho para demonstrar o conhecimento que tinha. Então o espírito aflorava mais a matéria. E agora o espírito deu lugar à personalidade, ao desejo, aos vícios, e é um problema muito sério. Porque a Terra está concluindo um ciclo. E essa consciência tem que ser conhecida de todos os seres humanos. Se os seres humanos não evoluírem para acompanhar o novo ciclo da Terra, então eles não terão oportunidade mais de viver aqui. Professor Enio, por que os centros espíritas, determinados deles, centros espíritas, determinados umbandas, saravás e despachos, na sua grande maioria, como já disse, usam o nome de santos? Porque as entidades são sempre as mesmas. Elas são sempre as mesmas, só mudam os nomes. Iemanjá é a própria Mãe Maria da Igreja Católica. Então, os elementos que vêm auxiliar essas pessoas, nesses rituais sagrados que eles têm, são sempre os mesmos, só muda o nome. Eu acho que eu fui bem objetivo da resposta. Bom, por que de tantas religiões nesse momento? Por que de tantas seitas? Isso é uma forma, de repente, de algumas pessoas se utilizarem da fé das pessoas? Ou é um espaço que as pessoas estão gerando hoje para surgirem essas religiões? É uma carência, uma necessidade? Mas essa pergunta o professor Enio responde no terceiro bloco. Não saiam daí, voltamos logo em seguida.